Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bom com você? Vamos para mais uma aula de revisão nessa reta final para o 28º Exame de Ordem. Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou juiz de Direito do TJDFT, professor do Missão OAB. Hoje vamos falar do direito da criança e do adolescente. Se você quiser entrar em contato comigo, o Instagram e o e-mail estão ali na tela. Bom, meus amigos, primeiro assunto, vamos falar sobre as disposições preliminares, as disposições gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem as quais você não pode fazer uma prova de direito da criança e do adolescente. Conceitos. Bom, isso aí bem tranquilo, só para você se relembrar ou se lembrar novamente. Criança é aquela que tem até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 300 e tantos dias. Quando faz 12 anos, passa a ser, para os fins legais, para os termos, a finalidade de proteção no Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a ser adolescente. Então, com 12 anos, dos 12 até os 18 anos incompletos, é adolescente. A partir do dia em que faz 12 anos, passa a responder criminalmente por seus atos, conforme o artigo 228 da Constituição, e perde a proteção do ECA, mas não 100%. Olha o que a gente vai ver aqui. Primeira coisa em relação à idade. O regime de capacidade civil não gera qualquer reflexo para fins de proteção, ou seja, se o menor de 18 anos é emancipado, ainda assim o ECA continua incidindo e protegendo esse menor de 18 anos. Por outro lado, o parágrafo único do artigo 2º fala, excepcionalmente, aplica-se o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. É o caso do adolescente que está cumprindo medida socioeducativa aos 18 anos, ele pode continuar cumprindo até 21 anos. Com 21 anos ele tem que ser liberado imediatamente. A partir dos 21 anos o ECA não incide mais. Então, em regra, vai incidir até os 18 anos, independentemente de emancipação. Mas pode, excepcionalmente, se aplicar até os 21 anos. Olha aqui a diferença entre crianças e adolescentes para fins de proteção do ECA. Colocação em família substituta. A criança tem o dever de falar, mas só para opinar. O adolescente, ele tem que consentir. Ato infracional. Uma criança que pratica um ato infracional, no máximo, recebe medidas de proteção. Já o adolescente, ele pode receber, além de medidas de proteção, medidas socioeducativas. Viagens domésticas dentro do Brasil. Se não tiver os pais, a criança só viaja mediante autorização judicial. O adolescente ele pode viajar normalmente dentro do território nacional. E em viagens ao exterior, crianças sem os pais, só com autorização judicial. Quando fala pais, também os responsáveis nos termos lá do artigo 82, mais ou menos, que a gente vai ver daqui a pouco. Os adolescentes eles não têm diferença em relação às crianças para viagens ao exterior. Esse tema das viagens a gente vai ver daqui a pouquinho de maneira destacada, só para você saber que há diferença nas viagens domésticas entre criança e adolescente. Um cuidado maior, claro, com a criança. Bom, um artigo já no início do ECA, que você não pode deixar de saber, é bom você anotar no seu material, artigo 4º, fala do princípio da prioridade absoluta no âmbito da infância e da juventude. E ele fala lá, a criança e o adolescente têm que ser tratados com absoluta prioridade pelo poder público, pela sociedade, pela família e pela comunidade, em relação aos seus direitos fundamentais. E essa garantia da prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, na hora de conferir socorro a um adulto e a um adolescente, primazia para o adolescente. Precedência de atendimento e serviço público. Preferência na formulação de políticas públicas. Você vai preferir políticas públicas aos jovens do que em relação a adultos. Destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção da infância e juventude. Bom, tranquilo essa primeira parte, não tem nenhum segredo. Aí, fazendo um link com a segunda parte dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, segundo o ECA. Na verdade, os direitos fundamentais têm que estar previstos na Constituição, mas o ECA densifica alguns direitos das crianças e dos adolescentes. Mais importante sobre isso, o artigo 3º, ele diz, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança e adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Há um dever, então, a certas pessoas de comunicar ao Conselho Tutelar em caso de suspeita de maus tratos. Isso está no caput do artigo 13. Já o parágrafo 1º fala que as gestantes ou mães, ou que já tenham tido filho, podem entregar os seus filhos à Justiça da Infância e da Juventude. Tá? E caso elas manifestem essa opção, é um dever dos responsáveis ali pelo atendimento encaminhá-las à Justiça da Infância e da Juventude. A gente vai falar sobre isso também. Bom, a Lei do Menino Bernardo, quem não lembra disso, lá de 2014, ela incluiu o artigo 18A no ECA, e ele já caiu em prova, já caiu no exame de ordem e pode cair de novo. O que está dizendo ali no 18A? Criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante para fins de correção, disciplina, educação pelos integrantes da família ampliada, pelos pais, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, qualquer pessoa que cuide deles, de que trate, eduque e proteja os menores. O que é castigo físico? A ação de natureza disciplinar com o uso de força física sobre a criança que causa ou sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel ou degradante é aquele que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Que acontece com as pessoas que promovem esse tipo de tratamento contra a criança, inclusive agentes executores de medidas socioeducativas. Essa parte exclusiva aí já caiu no exame de ordem. Estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções, inclusive criminais, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. O juiz lá que vai decidir. Ou melhor, o Conselho Tutelar é que vai decidir. Medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar diretamente, claro, que podem ser objeto de sindicabilidade perante o juízo. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, programas de orientação, obrigação de encaminhar tratamento especializado e advertência. Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, aí voltando para o tópico da educação, também têm que comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, do mesmo jeito, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar e elevados níveis de repetência. Isso tem que ser comunicado, então, ao Conselho Tutelar. Julgado importante, pode cair na sua prova. O Supremo disse que não é permitido no Brasil o homeschooling, o ensino domiciliar, enquanto não houver lei aprovada pelo Congresso Nacional disciplinando como se dará a fiscalização pelo poder público. Não é que o homeschooling é totalmente proibido, a Constituição não proíbe, mas é preciso que a lei regulamente essa modalidade de ensino que tem que prever a participação e controle estatal. Em relação ao trabalho, ao direito fundamental ao trabalho, você tem que lembrar de desconsiderar o artigo 60 do ECA. O artigo 60 permite trabalhos de aprendizagem a menores de 14 anos, mas isso não é compatível com a Constituição, que diz qualquer trabalho, inclusive aprendiz, é vedado, é defeso aos menores de 14 anos. Entre 14 e 16, pode trabalho na condição de aprendiz. Acima de 16, pode trabalho comum, mas até os 18 não se permite trabalho noturno, perigoso ou insalubre, está lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Ainda falando da proteção ao adolescente, temos aqui o artigo 79, veda nas revistas e publicações que podem ser destinadas ao público infantil, fotografias, anúncios de bebida alcoólica, tabaco, arma e munição. Além disso, o artigo 81 veda a venda à criança ou adolescente de armas, bebidas alcoólicas, produtos que podem causar dependência, fogos de artifício ou estampido, agora anota aí no seu material, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, aquele traquezinho lá, que mesmo o uso indevido não causa dano ao menor, isso aí beleza. Mas os fogos de estampido e artifício, em regra, não podem ser vendidos aos menores. Revistas e publicações pornográficas,
bilhetes lotéricos e equivalentes. Essa venda caracteriza infração administrativa ou crime? Cuidado, depende do caso, olha lá. Se for aquela de anúncios nas revistas, publicações, material pornográfico, infração administrativa. Agora, venda de bebida alcoólica, arma de fogo e fogos de artifício, crime. Crime. Então, artigo 243. Vender, fornecer ou entregar, ainda que de graça, bebida alcoólica para criança. Crime. Ou adolescente. Vender ou entregar, ainda que de graça, fogos de artifício ou estampida, exceto aqueles lá que não podem causar dano. Crime. É bom decorar também a pena, detenção de 2 a 4 anos para o caso de bebida alcoólica, 6 meses a 2 anos é menos grave o caso de fogos de artifício, e vender ou fornecer qualquer forma arma para criança e adolescente de 3 a 6 anos. Isso aqui é arma que não seja arma de fogo. Se for arma de fogo, incide o que está no Estatuto do Desarmamento, que você aprende lá nas aulas de Direito Penal. Beleza? Esse aqui é o campeão de provas da OAB. Já caiu pelo menos umas 3 vezes esse artigo 82 e também o que está disposto ali no 250. 82. É proibida a hospedagem de criança e adolescente em hotel, pensão, qualquer estabelecimento do tipo, salvo se autorizado ou acompanhado por pelo menos um dos pais. E o artigo 250 diz que esse descumprimento seja infração administrativa e complementa ali, sem autorização escrita. Então o pai ligar lá autorizando não adianta. A autorização tem que ser escrita ou estar acompanhado do pai. Em caso de a pena, multa, infração administrativa. Mas em caso de reincidência, pode fechar o estabelecimento por 15 dias e se reincidir novamente nos próximos 30 dias, pode ter a licença cassada para funcionar aí o hotel, motel, o que seja, tá? Direito à convivência familiar e comunitária. Mais um tema importante para fins de revisão nessa reta final. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Além disso, o artigo 19 diz que é assegurada a convivência em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Essa redação ela foi alterada recentemente, a gente vai ver. Família natural é aquela que corresponde aos pais e seus descendentes, ou um dos pais e os descendentes. Família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além dos pais e inclui outros parentes ali com quem a criança tenha vínculos de afinidade e afetividade. Preferência a família natural, se não for possível a família vai para a família extensa. Se não for possível, aí vai ser colocado em uma família substituta, o que se dá por meio de guarda, tutela e adoção. Olha só, a redação até 2016 do artigo 19 que eu li para vocês, falava que a criança tinha o direito de conviver em um ambiente livre da presença de pessoas dependentes de entorpecentes. Mas agora, não é mais assim. O legislador entendeu que o fato de os pais usarem entorpecentes, por si só, não fazem com que seja necessário colocar a criança em família substituta. É preciso, primeiro, tentar ali colocar em programas de apoio, medidas de reestruturação do núcleo familiar, porque a prioridade é que a criança e o adolescente permaneçam com a sua família natural ou extensa. Olha, inclusive, olha o que está escrito aqui. A manutenção da criança ou adolescente junto à família natural é medida absolutamente prioritária nos termos do artigo 19, parágrafo 3º, que diz: a manutenção e reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio. É o caso dos pais que usam drogas aí. Isso aí já foi até cobrado em um exame de ordem recente. Bom, outro jeito que é possível e muito grave de violar o direito à convivência familiar é o ato de alienação parental. A Lei 12.318, ela diz lá: ato de alienação parental, interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, pode ser promovido com quem? Por quem? Por genitor, por avô, por qualquer um que cuide da criança, que tenha sua guarda, sua vigilância, para que repudie, aí sim, o genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento de vínculos. Então, quem sofre alienação parental é a criança ou adolescente para atingir um genitor, o pai ou mãe. Mas quem pode praticar esses atos pode ser um avô, alguém que tenha a guarda da criança.
Formas exemplificativas de alienação parental que estão na lei. Realizar campanha de desqualificação do pai ou da mãe, dificultar o exercício da autoridade, dificultar o contato com o pai ou com a mãe, dificultar o direito de visitas, omitir informações relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive sobre saúde, sobre a escola, apresentar denúncia falsa contra o genitor, mudar o domicílio para um local distante sem justificar, justamente para dificultar o contato com o pai ou com a mãe. Quais as consequências do ato de alienação parental? Artigo 6º. Caracterizados esses atos em ação autônoma ou incidental, pode ser no curso de algum processo, o juiz pode, cumulativamente ou não, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, utilizar os seguintes instrumentos de acordo com a sua consideração ali pela gravidade do caso. Advertir o alienador, ampliar o regime de convivência. Qual que é o objetivo? É fazer com que a alienação parental não se concretize ou não se mantenha. Então ele vai sempre tentar ampliar o regime de convivência, determinar acompanhamento psicológico, pode estipular uma multa para quem está cometendo a alienação, alterar a guarda, inclusive inverter a guarda, pode fixar cautelarmente o domicílio da criança e declarar, inclusive, a suspensão, não a perda, a suspensão da autoridade parental. E o parágrafo único ainda fala que o juiz pode também inverter a obrigação de levar ou retirar a criança na residência do genitor por conta das visitas alternadas ali. Meus amigos, esse outro tema aqui vira e mexe cai em prova de direito da criança e do adolescente. Olha o que diz o artigo 93 em conjunto ali com outros dispositivos. A retirada da criança da sua família natural tem que ser feito excepcionalmente pelo juiz. É o juiz que adota ali as medidas de programas de acolhimento familiar e acolhimento institucional, que são medidas de proteção previstas no artigo 101. Isso é provisório, até que a família se reestruture para receber a criança, já que é prioritário o retorno da criança ao convívio com a sua família natural. Só se isso não for possível, aí a criança vai para adoção. Essa medida, como eu falei, é aplicada pelo juiz, mas o artigo 93 traz uma exceção. Olha o que ele diz. As entidades que mantenham programas de acolhimento institucional podem, em caráter excepcional e urgente, acolher crianças sem prévia determinação do juiz, fazendo a comunicação ao juiz em até 24 horas, sob pena de responsabilidade. Então, em casos críticos de urgência, pode ocorrer o acolhimento institucional, devendo a entidade comunicar ao juiz em até 24 horas. Parágrafo único. Quando receber a comunicação, o juiz vai ouvir o Ministério Público, que se manifesta sempre no interesse ali da criança ou adolescente, e, se precisar, vai ter o apoio do Conselho Tutelar para tomar as medidas para reintegrar a criança à sua família, ou, se não for possível, para encaminhar para o acolhimento familiar ou institucional, de maneira provisória também, até que a família se reestruture. Seja no acolhimento familiar, que é uma família acolhedora e que tem prioridade sobre o acolhimento institucional, seja no acolhimento institucional, que é na instituição governamental ou não, para acolher as crianças aí. A situação da criança e do adolescente, isso aqui é tema de prova. Por quê? Porque a alteração é recente. Antes os prazos eram diferentes. Agora tem que ser reavaliada a situação a cada 3 meses, anota aí, e o prazo máximo são 18 meses. 18 meses, salvo comprovada necessidade em atenção ao interesse superior da criança e devidamente fundamentado pelo juiz. 3 meses e 18 meses. Antes os prazos eram de 6 meses até 2 anos, reavaliação 6 meses, prazo máximo 2 anos, agora 3 meses e 18 meses. 34, parágrafo 1º. A inclusão da criança em programas de acolhimento familiar tem preferência em relação ao institucional, como eu falei para você. O direito à convivência familiar não impede a entrega da criança pela mãe para adoção. A gente viu lá que quem trabalha aí nos órgãos públicos tem que ter o treinamento para encaminhar a mãe, obrigatoriamente, para a Justiça da Infância, caso ela queira fazer com que seja adotada, né? Não doar a criança. Encaminhada para adoção. Olha o que diz o 19A. A gestante ou mãe, pode ser já a gestante, embora ela vá ter que ratificar isso após o nascimento, pode manifestar interesse em entregar a criança antes ou logo após o nascimento, ela vai ter que ratificar depois, se for antes, vai ser encaminhada à Justiça da Infância e Juventude, ela será ouvida por uma equipe interprofissional que vai ter um relatório
e tem que considerar ali os efeitos do estado puerperal logo após o nascimento ou da gestação. O que o legislador ele entendeu? É melhor a gente proibir que as mães entreguem seus filhos para adoção e permitir que as crianças fiquem jogadas nas latas de lixo, na rua, ou o Estado tomar partido e permitir isso, acolhendo a criança e levando ela para famílias que as queiram. Melhor assim, né? Melhor essa segunda opção, foi o que o legislador fez. Parágrafo 2º. Com o relatório, o juiz vai determinar, então, mediante expressa concordância da mãe, para assistência, atendimento especializado, vão buscar primeiro uma família extensa, parentes próximos, respeitado o prazo máximo de 90 dias, com mais 90, que pode chegar a 180. Na hipótese de não ser encontrado outro familiar, a autoridade vai decretar a extinção do poder familiar e colocar a criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado ou de alguma entidade de acolhimento familiar ou institucional, ou acolhimento familiar ou a entidade do acolhimento institucional. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou dos genitores, se houver pai, deve ser manifestada em audiência. Então veja, embora ela possa manifestar o interesse já na gestação, depois do nascimento vai ter uma audiência específica para os pais dizerem, na frente do juiz, se realmente eles querem levar a criança para que seja adotada. Essa audiência vai estar no bojo de um procedimento com a participação do Ministério Público, os pais vão receber advogados e ela tem que se realizar no máximo em 10 dias a contar da entrega da criança em juízo. Dentro desses 10 dias, os pais podem desistir. E existe ainda um prazo de retratação depois que a gente vai ver. Um prazo de desistência, melhor dizendo. Aqui é a retratação em até 10 dias. É possível na mencionada audiência a desistência pelos genitores da criança. E aí a criança volta para os genitores. Falando do poder familiar. Bom, o ECA trouxe uma inovação de 2018 que é tema de prova. Por isso que eu vou trazer esse tema aqui na nossa aula de revisão. Vamos lá. Antes falava-se em pátria e poder, agora é poder familiar. Inclusive foram riscadas do Código Civil as expressões pátria e poder. O artigo 21 fala: poder familiar é exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer ao juiz, para o juiz ver ali como vai solucionar a divergência. Os pais têm dever de sustento, guarda, educação e de cumprir as determinações judiciais em prol da criança e do adolescente. Perda e suspensão do poder familiar. Lógico que é excepcional. O artigo 23 do ECA diz que a falta ou carência de recursos materiais não é motivo para suspender ou perder o poder familiar. Então, se os pais não têm dinheiro, o Estado não vai extinguir o poder familiar por causa disso. Ele vai colocar em medidas de apoio e proteção, auxiliar para que as crianças e adolescentes continuem na sua família. Se não houver outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança será mantida na família de origem, a qual deverá ser incluída obrigatoriamente em serviço de proteção, apoio, promoção. Mesmo a condenação criminal do pai ou da mãe não retira automaticamente, não acarreta automaticamente a perda ou suspensão do poder familiar. Só no caso, anota aí, pelo amor de Deus, os requisitos, alterado agora em 2018. Condenação por crime doloso, tem que ser doloso. Se for culposo, nada modifica. Tem que ser um crime sujeito a pena de reclusão. E ele tem que ser praticado não só contra o filho ou a filha, mas contra qualquer descendente ou contra o titular também do mesmo poder familiar. Então eu pratico um crime doloso que dá pena de reclusão contra a mãe dos meus filhos. Isso pode acarretar aí a destituição do poder familiar. Não só contra o próprio filho, como era antes da alteração legislativa. Bom, a gente falou da colocação em família substituta já dentro desse tema, vamos deixar mais bem acentuado isso aí. Isso se dá de 3 formas: pela guarda, pela tutela, pela adoção, um procedimento sempre judicial com assistência de advogado. Contudo, é destacado lá no ECA: se os pais forem falecidos, se tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou se expressamente aderirem em acordo a essa situação para colocar a criança em família substituta, eles podem fazê-lo por conta própria, em cartório, lá na vara, lógico, em uma petição assinada pelos próprios requerentes, sem advogado. Então eles podem fazê-lo sem advogado nesses casos, nos demais casos existe advogado. De qualquer maneira, é sempre em juízo, não existe isso de maneira extrajudicial.
O adolescente, como eu falei lá no começo da nossa aula, ele tem que consentir em uma audiência. Já a criança, ela não precisa consentir, mas ela tem que ter a sua opinião devidamente considerada nos termos do artigo 28, parágrafo 1º, que está ali na tela. Em caso de irmãos, vão colocar irmãos em família substituta, serão levados para adoção, guarda ou tutela, na mesma família, em regra, salvo a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique a excepcionalidade da medida, mas sempre tentando evitar o rompimento dos vínculos fraternais. Esse aqui já caiu em prova do exame de ordem, pode ser que caia de novo. Se for criança indígena ou quilombola, é preciso observar mais algumas circunstâncias. Parágrafo 6º. Primeiro, tem que ser consideradas respeitadas os seus costumes, tradições e sua identidade social. Segundo, prioritariamente vai para uma família da mesma etnia ou da mesma comunidade. Terceiro, tem que estar presentes os antropólogos e os representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, a FUNAI. Se for colocação de criança ou adolescente em família substituta estrangeira, só por meio da adoção. Não existe guarda e tutela para fins de colocação em família substituta estrangeira. Além disso, se a adoção já é uma excepcionalidade, a adoção por família estrangeira é tida como uma excepcionalidade da excepcionalidade. A adoção é a que interessa, é a que cai em prova do exame de ordem. A guarda e a tutela caem muito menos. Terceira modalidade, nela se estabelece uma nova relação de parentesco entre adotante e adotado, extinguindo-se em relação ao adotado todos os vínculos anteriores, salvo para fins de impedimento matrimonial. Os impedimentos matrimoniais têm um fim aí de saúde, né? Para não pessoas que se relacionam na mesma família, irmãos, filhos, isso causa problema nos filhos. Eles nascem com doenças mentais e problemas físicos graves. Então, o impedimento matrimonial o legislador entendeu por bem manter, mas o resto dos vínculos é extinto. Os vínculos antigos são extintos, tá? Eles não se restabelecem nem mesmo com a morte dos pais adotantes. Está lá no artigo 49. Bom, a adoção conjunta costuma cair bastante em prova. A regra é indispensável que os adotantes sejam casados ou tenham união estável para adotarem os dois. O casal, eu e minha esposa, queremos adotar, vamos então adotar a adoção conjunta, comprovando que estamos casados ou com união estável. Agora, os divorciados, separados judicialmente e ex-companheiros ainda podem adotar em conjunto, desde que tenha acordo sobre guarda, regime de visitas, o estágio de convivência tenha sido iniciado no tempo em que estávamos juntos e tenha comprovação da existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele que não é o detentor da guarda. Então a criança ela já está acostumada ali com os dois. O estágio de convivência foi durante o relacionamento, depois que deixaram de ser companheiros, se acordarem sobre a guarda e o regime de visitas, nesse caso excepcional, é possível a adoção conjunta. Outra questão da adoção. Em regra, a adoção é feita em vida, mas o artigo 42, parágrafo 6º, permite a adoção pós-mortem. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes da sentença. O STJ ele relativiza essa norma legal. Ele fala, olha, não precisa ser só quando falece no curso do procedimento. Ainda que não haja um procedimento iniciado, se tiver comprovada a pretensão inequívoca de realizar esse procedimento de adoção, permite-se a adoção pós-mortem. Diferença da adoção pós-mortem para a adoção em vida, os efeitos da sentença. Olha lá, a adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, só depois que transita em julgado é que produz efeitos. Agora, no caso da adoção póstuma, retroage a data do óbito. Retroagem os efeitos da sentença à data do óbito. Lembra que eu falei da audiência, que podia ter uma retratação e depois a desistência? Eu vou esclarecer aqui para você, se você ficou com dúvida naquele momento da aula, olha só. Os pais e o adotante e o adotando vão dar o seu consentimento, que pode ser objeto de retratação até aquela audiência específica para isso. Os pais podem se arrepender no prazo de 10 dias contados da prolação da sentença da extinção do poder familiar. Então, eles podem
se retratar até a audiência, inclusive a audiência serve para isso, para ver se eles vão querer ou não manter essa decisão de levar os filhos à doação. E 10 dias depois da sentença é o prazo que eles têm para desistir, para exercer um direito ao arrependimento, tá? E o consentimento, como eu falei, só depois da criança nascer. Embora possa manifestar antes essa vontade, tem que renovar depois. Estágio de convivência é uma exigência para adoção, prazo máximo de 90 dias, mas permite-se uma prorrogação em alguns casos, chegando aí até 180 dias. No caso da adoção internacional, anota aí no seu material, o prazo é entre 30 e 45 dias, podendo ser prorrogado aí para 60 ou 90 dias uma única vez. O que mais? O estágio de convivência pode ser dispensado, excepcionalmente aqui, ó, se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante durante um tempo suficiente para ver que não precisa do estágio de convivência. Agora, fica bem claro no parágrafo 2º, o que já estava claro antes no parágrafo 1º. A guarda de fato não autoriza a dispensa do estágio de convivência. Só a guarda legal ou a tutela. Guarda de fato, mesmo assim, vai ter que realizar o estágio de convivência. E a adoção internacional? Vira e mexe cai em prova esse tema no exame de ordem. Qual que é o critério para dizer que a adoção é internacional? O fato de o adotante residir fora do Brasil. Se residir no Brasil, entende-se que a adoção é nacional. Então aqui, ó, o italiano que reside no Brasil quer adotar uma criança brasileira, a adoção é nacional, é a adoção nacional. Agora, um brasileiro que mora nos Estados Unidos quer adotar a criança, a adoção internacional, que tem uma série de diferenças. Principalmente ali o estágio de convivência que a gente viu. Em suma, a adoção nacional é preferida em relação à internacional. A internacional é uma exceção. Segundo caso, no caso da segunda ideia, em caso de adoção nacional, primeiro os membros da família extensa, depois é que abre para terceiros. E no caso da adoção internacional, que já é em segundo plano, após a nacional, mesmo na internacional, os brasileiros têm preferência, só depois os estrangeiros é que poderão adotar. Só no caso de não existir nenhum residente no Brasil e depois nenhum brasileiro morando fora que queira adotar. Autorização para viagem. Esse tema também cai muito, vamos deixar bem claro aqui. Viagem nacional. O adolescente pode viajar sozinho. Acabou. Tem 12 anos, se vira. Viaja para dentro do país. Criança, só com os pais. Sozinha, só. Se tiver acompanhada, sozinha entre aspas, né? Vai estar acompanhada de um dos pais, mas se não tiver com os pais, de um ascendente, um avô, enfim, ou um colateral maior até o 3º grau. Tem que comprovar documentalmente o parentesco ou alguma pessoa autorizada pelo pai e pela mãe. Só viaja, então, acompanhado de alguém, ou um parente até o 3º grau, ou um ascendente, 3º grau colateral, né? Ou um ascendente, ou uma pessoa que o pai tem autorizado. Se não tiver acompanhado de alguma dessas pessoas, a criança sozinha, só com autorização judicial, que pode ser válida por 2 anos. Ou pode viajar sozinha, aqui não precisa nem de autorização judicial, se for para uma comarca contígua, aquela que fica do lado da sua comarca, desde que dentro da mesma unidade da federação, ou incluída na mesma região metropolitana. Então a criança pode sozinha andar ali, viajar para a mesma região metropolitana, mesmo sem autorização judicial ou acompanhamento dos pais. Agora, na viagem internacional, lembra que eu falei que criança e adolescentes são tratados da mesma forma? Só podem viajar com ambos os pais. Só com os 2 pais, se os 2 estiverem vivos, né? Só pode viajar na companhia de um dos pais se o outro autoriza expressamente com documento com firma reconhecida. Se não tiver firma reconhecida, não viaja. Vai ter que pedir autorização judicial. De vez em quando eu trabalho nos plantões aí, vem um pedido desses, principalmente plantão de final de ano, de autorização judicial para a criança viajar. E o que mais? Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança nascida no Brasil pode sair do país em companhia de estrangeiro, pessoa que mora no exterior. Só aí, nesse caso, só com autorização judicial. Meus amigos, para a gente encerrar essa aula de revisão, vamos falar dos crimes. Não vamos falar de todos, vamos falar daqueles que mais caem. Os que mais caem estão nos artigos 241, A, B, C, D, E. Você tem que dar uma lidinha neles antes da prova. O 241E é muito importante. Ele é uma norma de interpretação, de explicação dos demais crimes. Ele fala, para efeito dos crimes previstos nessa lei, que
sempre falam da cena de sexo explícito ou pornográfica. Essa expressão compreende qualquer situação que envolve criança ou adolescente, ou em atividade sexual explícita, claro, ou simuladas, não precisam ser reais, ou exibição de órgãos genitais para fins sexuais. Não precisa estar nem realizando a atividade sexual. Mostrou órgão genital para fim sexual, enquadra nessa expressão aí que vai ser usada nos crimes. E o STJ ainda diz mais, ainda que os órgãos genitais estejam cobertos por peças de roupas, se for em controvérsia a finalidade libidinosa ou sexual, entra ali no 241E. E a Justiça Federal tem competência no caso desses crimes praticados pela rede mundial de computadores. Se vai para a internet, isso aí engloba o âmbito internacional, vai para a Justiça Federal. E o mais cobrado em prova, todo mundo está careca de saber, mas é sempre bom revisar, 244B, o crime de corrupção de menores, ele fala, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, praticando um crime junto com ele, leva o cara para praticar um roubo, ou induzindo-o a praticar, pena, reclusão de 1 a 4 anos, que incorre nas mesmas penas quem se utiliza de meios eletrônicos, inclusive sala de bate-papo para isso, e as penas são aumentadas de 1/3 no caso de crimes hediondos. Praticou um homicídio qualificado, um estupro, entra aqui um aumento de 1/3 na pena de 1 a 4 anos de reclusão. E o principal é a súmula 500 do STJ. A configuração desse crime independe da prova da efetiva corrupção, porque é crime formal. Basta que tenha praticado o crime junto com o menor, ou induzido a praticar. Ainda que ele já tenha antecedentes anteriores, é crime. As teses da defesa sempre são no sentido de, esse adolescente ele não foi corrompido, porque ele já era mala, ele já roubava um monte de gente. Não interessa. Crime formal, praticou, induziu a prática, acabou. Não tem essa de ele já estar corrompido. Até porque o tipo penal fala em facilitar a corrupção. Ainda que ele já esteja corrompido, você está facilitando ainda mais, né? Está aumentando essa corrupção aí do menor. Meus amigos, terminamos então. Espero que você tenha gostado. A gente se vê nas próximas aulas de revisão.